Então, eu queria passar o seguinte, galera. O Paulo Bocaletti, coordenador do palco aqui, coordenador da trilha de carreira do TDC, é um cara fantástico, trabalha na Ambev Tech, é uma pessoa única, tá certo? Contrata um monte de gente, manja pra caramba de mentoria, mentora pessoas que estão começando para crescer dentro da Ambev. Então, eu vou passar para ele, que vai seguir a próxima meia hora aqui, com vocês, Paulo Bocaletti. Valeu, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Ô, Bruno, tá convidado. Se quiser dividir o espaço aqui, fica à vontade. Primeiro, eu já vou começar dizendo aqui a regra do jogo, né? Ontem a gente deu os brindes aqui e no final, quando deu o brinde, que explicou como é que funcionava. Então, eu tenho aqui hoje 2 growlers que são muito exclusivos. Esses growlers aqui, só quem é funcionário Ambev tem. Então, é aquele para tirar onda com o teu amigo, ter certeza, cara, que se você não conhece ninguém que trabalha na Ambev, não conta o segredo? Não. Porque a ideia aqui é dar 2 growlers desse daqui, altamente exclusivos. Se vocês não têm amigos que trabalham na Ambev, pode ter certeza que vão ser o único do ciclo de vocês que vão ter esse aqui. E eu não posso contar, então, o segredo de como vai ser a distribuição deles. Então, vamos lá. Quem aqui está mega satisfeito com o salário que tem, está tranquilão? Quem aqui está a fim de crescer na carreira? Ah lá, ó, já tem um lá atrás, 2, 3, 4 querendo crescer na carreira. Quem aqui está a fim de não só crescer na carreira, mas ter como consequência disso, ver o seu salário crescer também, aumentar? Êêê! Vamos lá, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, de como crescer na carreira, como destravar a tua carreira, então fiquem à vontade aí. Alguém já tem alguma pergunta aí para fazer? Os 3 do meio aqui, ó, já tem lá atrás também. Vamos lá. Diga aí, qual é a sua dúvida hoje em relação à carreira? Não tenho dúvidas. Não, na verdade eu tenho, mas assim, eu não estou num caminho assim de ter emprego ainda. Eu estou ainda na estaca zero. Estou ainda aprendendo computação, algoritmo, essas coisas. E eu ainda não consegui emprego na área. E aí essa é a questão de tempo. Eu ainda não tenho tempo para dividir, para trabalhar nessa área. Aí em questão de dúvidas eu estou meio que assim, perdido. Que eu ainda estou na estaca zero e ainda falta o quê? O emprego. E é isso. Uma das dúvidas que a gente tem aqui é como sair da estaca zero, né? Como que eu começo? Já temos aqui, a gente tem 2 dúvidas aqui que ficaram de ontem também que a gente vai responder. Eu não vi o pessoal que colocou Paulo, as dúvidas. Eu acho muito massa que assim, eu não tenho dúvida, mas tenho um monte, né? Fala aí você. A pergunta tem que ser sobre carreira? É que eu vi que você trabalha na área de dados. Qual seria o maior desafio de uma empresa do tamanho da Ambev hoje? Seria ter mais clientes, mensurar a satisfação dos clientes com os produtos? Boa pergunta. Vamos lá, vamos por ordem aqui. Então, primeiro vamos falar de como sair da estaca zero, né? Por onde eu começo? Tem mais dúvida lá atrás? Vamos lá. Vamos lá que... É bom que a gente já elenca as dúvidas aqui. Vamos lá, Bruno chegando e chegando. Foi só aquela, né, Karina? Quase que foi, mas não deu certo. Então, alô? Daqui. Probleminha com o microfone ali atrás, ó. Bom, ô Bruno, enquanto resolve aí, vamos respondendo a primeira então, né? Resolveu? 2 sons. Eu vou respondendo aqui, Bruno, enquanto você vai pegando a pergunta aí. Cara, como que eu saio da estaca zero? Primeira coisa é você saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você até vai chegar em algum lugar, e às vezes até é o lugar onde você quer, mas de maneira muito mais difícil. Então você imagina se você falar, cara, eu quero ser desenvolvedor, e eu vou começar a estudar lógica de programação, algoritmo, beleza. O meu passo seguinte é
Não sei. Porque depois de estudar lógica de programação, estudar algoritmo, o que eu vou estudar? Eu vou estudar programação orientada a objeto? Eu vou estudar uma programação estruturada, funcional? O que eu vou estudar? Agora, se eu falo, cara, eu quero ser desenvolvedor Java. Se você já tem o teu objetivo, você vai traçando um caminho até ele muito mais fácil. Então, eu começo estudando algoritmo, depois disso eu vou estudar orientação a objeto, aí já tem um segundo passo que eu não tinha antes. O meu terceiro passo é estudar a linguagem Java em si, o basicão dela, o que as empresas estão usando. E um passo seguinte é, cara, agora, dependendo da empresa que eu entrei, vamos ver qual é a maior dificuldade dessa empresa aqui para eu ajudar ela. Então, quando você sabe onde você quer chegar, vai ficar muito mais fácil você traçar esse caminho. E aí eu não sei, nesse momento, se você já tem essa clareza, porque o mundo de tecnologia ele é imenso. E se você falar assim, cara, eu vou abraçar a tecnologia toda, cara, não vai dar... Ó, eu vou te falar uma coisa que talvez seja até difícil para você ouvir. Se você tem interesse, por exemplo, em ser um dev Java, você não vai conseguir nem abraçar o Java todo. Porque o Java por si só já é um mundo. São vários frameworks, nossa, é um mundo. Então, até o Java, que é uma única linguagem, cara, você vai ter que começar a escolher quais são os caminhos ali dentro que você vai seguir. Te ajudei em alguma coisa? Eu acho que a primeira coisa que você vai precisar ter é essa clareza, cara, onde eu quero chegar? Eu quero ser um UX, eu quero ser um QA, eu quero ser um dev. Beleza, a hora que eu tracei já esse primeiro caminho, e aí eu vou começar a me especializar. Cara, eu vou ser um QA, mas vou estar mais focado em automação, vou estar mais focado em teste de performance. Onde eu vou estar como qualidade ali dentro? Eu não vou estar ligado tanto a teste, mas eu vou focar minha área de QA mais numa área de auditoria, por exemplo, de suporte à auditoria. Então, cara, é bem legal você ter já esse primeiro objetivo para você conseguir traçar o teu caminho. Sobre a dúvida que surgiu ali sobre hoje o maior desafio dentro da Ambev. As pessoas acham que o nosso maior desafio ali vai ser Java, C#. E é curioso quando a gente está no processo seletivo, que a gente chega para o candidato e fala, cara, como é que você mais pode contribuir com a gente? Né? O que você entende aí que vai ser a maior contribuição tua? O cara fala, vou ajudar porque eu estou estudando Java já há muito tempo e já tenho 2 anos de experiência com Java, tenho certificação. Eu pergunto para ele, cara, você acha que Java é realmente o problema da Ambev? Você acha que a gente já não tem especialista em Java, especialista em C#? O maior desafio para a Ambev hoje é conseguir escoar a produção. Porque a gente tem uma capacidade produtiva que é muito maior do que a gente produz de fato hoje. Então a gente poderia produzir muito mais do que a gente produz hoje, mas a gente precisa escoar isso, a gente precisa vender. Então, hoje um desafio é a gente aumentar as vendas territorialmente, no Brasil como um todo. E tem algumas estratégias aí que a empresa tem para fazer isso. Mas hoje o grande desafio é esse. Em termos de tecnologia, cara, acho que o grande desafio que a gente tem hoje, na verdade, são 2. Um é a gente modernizar como um todo as nossas plataformas. A gente ainda tem algumas coisas legadas, né, que estão em tecnologias mais antigas, coisas em COBOL, por exemplo, e a gente avaliar o que a gente vai trazer para um contexto de cloud e o que não. Muita gente acha que COBOL, por exemplo, é uma linguagem que caiu em desuso, pouco usada, mas os grandes bancos têm rotinas gigantes escritas em COBOL e eles nem pensam em mudar isso, porque é extremamente eficaz. O COBOL ele é muito rápido no processamento. Então, a seguradora que você usa, o banco do qual você é cliente, principalmente os bancos mais antigos, pode ter certeza que por trás tem um processamento imenso em COBOL, COBOL 6, alguns com Natural, com a Database, então esse pessoal nem pensa em mudar. E um outro ponto que tem se mostrado cada vez mais importante, né, a gente viu aí num passado recente alguns ataques a grandes empresas, então segurança hoje é um ponto que requer muita atenção e eu acho que vai ter um investimento aí cada vez maior. Sobre a questão de métricas,
a gente é uma empresa, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente é uma empresa muito data-driven, assim, então a gente não toma decisões baseadas no achismo, a gente realmente coleta muitas informações, processa e analisa muitas informações, então isso dá uma segurança muito grande na hora da gente tomar as decisões, principalmente decisões estratégicas da empresa. Fala aí. A pergunta do nosso amigo lá atrás ele queria saber se a gente acredita em trilhas de conhecimento. Que tem um monte de gente agora falando assim, você quer começar, segue essa trilha, né? Aprende esses conteúdos aqui, trilha de conhecimento. Cara, a trilha de conhecimento ela faz muito sentido, mas ela não pode ser uma trilha engessada. Ela tem que ser viva. E ela tem que se adaptar a cada indivíduo. Então, ela é um guia que vai ajudar em muitas coisas, mas é muito perigoso quando você começa com um profissional numa trilha dessa e fala, cara, tu tem que ir nela até o final. Então, na Ambev Tech, a gente tem várias trilhas lá e a gente tem muito dessa movimentação lateral, que a gente chama. Então, no meu time, por exemplo, isso é muito incentivado. Então, eu já tive devs que eram de infra e que viraram devs. E eu acho isso maravilhoso, porque pô, esse cara é um DevOps de verdade. O cara, além de conhecer muito de programação agora, é um cara que destrói, no bom sentido, na infra. O cara manja demais as pipelines, CI/CD, tudo que a gente precisa fazer. Cara, dá uma luz aqui, a gente incentiva que ele não faça tudo, mas que ele ensine para todo o time como se faz. Então, hoje, no meu time, por exemplo, são 7 devs, e os 7 devs conseguem facilmente escrever uma pipeline, entendem muito do conceito de CI/CD, talvez não saibam configurar algumas ferramentas, porque não são especialistas nisso, e nem eu quero que sejam. Então a gente tem um apoio de um SRE, por exemplo. Mas, cara, eu tive outro caso agora recente no meu time, em dezembro, o meu QA mais experiente do time, ele me chamou para conversar que ele queria fazer essa migração também, fazer essa movimentação lateral para dev. Isso é uma coisa que eu já sabia do interesse dele desde o ano passado, a gente tem um one-on-one que é recorrente. E eu sempre falei para ele que ele tinha que me falar qual era o momento que ele se sentisse mais confortável em fazer essa movimentação lateral. Em dezembro ele me procurou e falou, Paulo, estou pronto. E, cara, é um grande diferencial que esse cara vai ter, porque acho que vai ser um dos poucos devs, não da Ambev Tech, mas do mercado, do país, que vai conseguir fazer testes de altíssima qualidade. Assim. A gente sabe que os devs eles têm uma grande dificuldade em pensar o teste, e também uma dificuldade grande que eu percebo na hora de executar esse teste, de escrever mesmo, teste unitário. Então, no meu time, por exemplo, a gente adotou um framework chamado Striker, que é de teste de mutação. Para quem não conhece teste de mutação, eu recomendo que leiam a respeito, é muito bacana. Ele é um teste que ele tenta quebrar o teu teste. Então, a gente brinca lá que é o teste do teste, é o teste ao quadrado. E a gente começou a perceber realmente, quando começou a usar o teste de mutação, que os nossos testes unitários não tinham a qualidade que a gente gostaria que tivesse. Então, a gente percebe realmente que é uma dificuldade dos devs hoje em testarem o software. Eu queria falar um pouquinho sobre a história da trilha de conhecimento. Pessoal, a curadoria de conteúdo é uma coisa importante. Existe muito conteúdo por aí, muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, você entra numa universidade, o que a universidade está fazendo? Ela está fazendo uma curadoria de conteúdo. Dizendo assim, foque nessas coisas que vão te dar a base. Então, eu acho que o trabalho, né, que essas empresas de treinamento fazem, de criar uma curadoria, dizer, olha, esse é um caminho razoável, né, é um trabalho muito bom. Você pode te ajudar a você ter um norte, ter uma guia e tudo mais, tá certo? Mas o que eu quero a minha preocupação com esse material de treinamento e essas trilhas de conhecimento, como você falou, é que elas são grandes e amplas, tá certo? Né? E o desenvolvedor tem um problema, que ele acha que ele tem que ficar aprendendo um monte de coisa, tá certo? Então, quando você pega uma trilha dessa que é muito extensa, e são lá, sei lá, 80 horas, 6 meses de treinamento, não sei o quê,
Galera, não é o treinamento, não é aprender que vai mudar a sua carreira. O que muda a sua carreira é você fazer. Então, o que eu sugiro para você que está interessado em umas trilhas dessa? Né? É massa, é muito bom, né, você ter o material. Então, você vai lá, sei lá, vai numa dessas empresas, você fala, você estou várias, eu não quero estar nenhuma aqui não, mas você vai numa empresa desse treinamento e compra a trilha, tá certo? E aí faz o quê? Vai aprender? Não. Você compra a trilha, você vê o que você precisa e vai fazer projeto naquela linha lá, tá certo? Vai aplicar aquelas coisas todas. Aí quando você estiver tentando aplicar as coisas, você vai, putz, eu não sei fazer isso aqui, como é que eu faço? Aí você vai lá, assiste 10 minutos da aula, daquele ponto específico, ah, entendi, aí vai fazer de volta. Vai fazer, tá certo? Vai fazer. Para de cair nessa história de que eu tenho que aprender, porque não é o objetivo, tá certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, que é para a gente ver um exemplo aqui. Quem aqui, tá certo, já comprou, por exemplo, um livro, tá certo, de alguma coisa que você queria aprender, comprei o livro e você não leu, né? Quem já comprou um curso, pagou, eu quero aprender esse negócio, pagou pelo curso e não assistiu? Somos todos viciados em aprender. Ao mesmo tempo que a gente é viciado em aprender, a gente sabe que aprender, que conhecimento não é o objetivo. De tanto que a gente sabe que a gente paga pelo conhecimento e não consome. Quem aqui, quando vai mandar um currículo, coloca lá os livros que eu li no último mês? Pô, ninguém faz isso? Por que não? Você acabou de dizer que conhecimento é importante. Por que você não coloca os livros que você leu? Por quê? Oi? Não importa. Então conhecimento não é importante. Tá certo? O que o Paulo, quando vai contratar alguma pessoa, quer saber? Ele quer saber a sua experiência. Ele quer saber as suas habilidades. Ele não quer saber o que você sabe. Ele quer saber qual é a sua experiência, o que você fez. Né? Foi a palestra anterior, que talvez você tenha perdido. A palestra anterior foi a palestra dos 3 Fs do cérebro. Tá certo? 3 Fs do cérebro. O primeiro F era o quê? Quem estava aqui? Oi? Fazer. Primeiro F, fazer. O que importa para você, para o seu cérebro, o que muda o seu cérebro, o que coloca você no emprego, o que importa é você fazer, certo? Então a trilha é muito boa para você saber o que você precisa fazer, certo? Faz sentido ou não? É muito legal isso que o Bruno falou, porque, por exemplo, no meu time, quando um dev chega e fala assim, queria aprender um negócio novo. Tá, beleza, o que você quer aprender aí, filhão? Aí o cara, eu queria aprender machine learning. Eu falei, tô dentro contigo, vamos lá, vou te ajudar, vou fazer a curadoria para você de conteúdo, vou te apresentar profissionais que são feras em machine learning para te ajudar a trocar uma ideia com você, fazer uma mentoria. Só tem um primeiro passo antes. Você precisa me trazer como você vai aplicar machine learning no sistema que a gente está atuando hoje. Porque não adianta ele estudar o machine learning e não colocar isso em prática. E não adianta, ele sabe que não vai me enganar. Porque eu sei o quanto ele trabalha comigo, ele está no meu time. E eu sei o tempo que ele tem livre para estudar e praticar. E eu sei que não vai ser suficiente para ele absorver o conteúdo como deveria. Então, o primeiro passo que eu falo para o cara é o seguinte, você se junta com outras pessoas, vai queimando tua cabeça aí, mas me traz uma aplicação de machine learning dentro do sistema que a gente tem. E aí a gente vai poder praticar isso aí junto. E isso vale para tudo lá no meu time. Por exemplo, o próprio teste que eu falei agora de mutação, um dev queria aprender sobre isso, eu falei, cara, ótimo, vamos lá. Mas
você vai antes propor para o seu time, né, a adoção do teste de mutação, e se todo mundo concordar, entra no seu PDI, no seu plano de desenvolvimento individual, e a gente vai estudar teste de mutação. Então, tudo que os devs se propõem, os devs que o QA se propõem a fazer novo, é preciso que eles tragam uma aplicação daquilo ali, uma aplicabilidade dentro do que a gente já tem no nosso dia a dia. Beleza? Aquilo que o Bruno falou bastante na palestra anterior aí sobre a frequência, né, do aprendizado. Então, você tem que ser frequente naquilo ali. E se você põe isso no sistema onde você trabalha todos os dias, 40 horas por semana, não tem como você não ficar bom naquilo ali. Você vai ficar bom mesmo se você não quiser, você vai ficar bom. Porque você vai ver aquilo ali todo dia na tua frente. Beleza? Vamos aproveitar, ó, o pessoal já chegou aqui para a dúvida de ontem. Ontem a gente teve uma dúvida aqui sobre como trabalhar com manutenção de código, certo? Era manutenção de código. Cara, manutenção de código, na minha visão, eu acho que o que mais contribui para você ter destaque dentro de um time, dentro de uma empresa. Imagina que, vou aproveitar, vou usar até o desenho que a gente tem aqui atrás. Eu acho que está claro para todo mundo aqui que a gente tem 3 linhas marcadas aqui, né? O pessoal aí de trás consegue ver isso? Que a gente tem 3 linhas marcadas aqui? Beleza? O que acontece? Você é um cara que é intermediário. Isso pode acontecer até com um cara que é um cara mais experiente. Você vai desenvolver uma solução que até pelo tempo que você tem para desenvolver ela, você às vezes não vai chegar no máximo de qualidade que essa solução deveria ter. Principalmente empresas que trabalham de maneira incremental, com melhorias incrementais no sistema, seja lá com Kanban ou Scrum, você lança uma primeira versão e você vai melhorando ela com o tempo. Então, você está nessa linha aqui. Certo? O que acontece quando você vai fazer manutenção de código? Cara, você tem comparação. Você não precisa necessariamente ter um aumento de esforço. Você já está fazendo uma entrega que está nesse nível aqui de qualidade, certo? Se o código que você está dando manutenção tinha esse nível aqui de qualidade, você acha que não vai ser reconhecido na empresa? Você acha que não vai ser reconhecido e vai ser respeitado pelo seu time? Você acha que não vai ter reconhecimento do cliente? Então, a manutenção de código provavelmente é a melhor oportunidade que você tem de mostrar o quanto você é bom, porque você vai ter uma comparação e você conseguir ter um destaque aí dentro do seu time, dentro da sua empresa. Certo? E o desenvolvedor não gosta de trabalhar com projeto legado, né? Ah, eu quero novidade, eu quero novas tecnologias. Ah, esse negócio de trabalhar com tecnologias antigas não serve, então não gosto de projeto legado. E eu tenho um mentorado meu, o Scott, que a especialidade dele é projeto legado. Tá certo? Ele gosta de fazer isso que o Paulo acabou de falar. Ele gosta de melhorar a qualidade de código existente. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: qualquer projeto que você fizer, tá certo? A maior parte do código vai ser código legado. Qualquer projeto. Por quê? Porque o código que você escreveu hoje, daqui a uma semana, é código legado. Certo? Mas não só isso. Você senta lá, por exemplo, vou desenvolver em Java. As APIs de Java existem há 25 anos. Tá certo? Ah, não, Bruno, então eu quero usar uma tecnologia mais nova. Eu quero usar Kotlin. Tudo bem. Mas Kotlin roda em sistema virtual Java, que existe há 25 anos. Tá certo? Não. Então eu quero usar uma coisa mais nova ainda. Eu vou usar Go, que é compilado. Tudo bem, tá certo? Mas Go, né, funciona em cima da computação em nuvem, tá certo? Que depende de virtualização, que tem 25 anos. Tá certo? Então, galera, tudo que a gente faz tem ligação com código legado. Se você é o cara que não está disposto a aprender com os caras do passado, que resolveram problemas fantásticos no passado, e você não está disposto a aprender com eles, tá certo? Você só está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Então, a gente precisa abraçar essa ideia do código legado.
A gente aprender com o código legado, evoluir o código legado. Ninguém está dizendo assim, não pode mexer no legado porque é maravilhoso. Não é isso, é o contrário. É você olhar o legado. Agora, um problema que eu vejo muito é assim, é o cara que acabou de começar. Olha, eu adoro o cara que está começando. Muitos de vocês estão começando. Eu adoro o cara que está começando. O problema do cara que está começando é só um, né? Ele só sabe um pouquinho. Tá certo? Isso a gente já falou aqui ontem. É um negócio chamado o efeito Dennis Kruger. Não o Fred Krueger da Sexta-feira 13, tá? Tá certo? Não é Sexta-feira 13, né? Não o Fred Krueger. É outro Kruger, tá certo? Efeito Dennis Kruger. O efeito Dennis Kruger, cara, é uma dissonância cognitiva. O que quer dizer isso? Você vê uma coisa no seu cérebro, mas a realidade é diferente. É uma dissonância cognitiva. Então, o cara que está começando, ele tem o quê? Ele acha, né, que todo conhecimento que existe... Posso pegar esse copinho? Já acabou esse copinho? Não. O cara que está começando acha que todo conhecimento de computação que existe é esse copinho aqui. É tudo que ele conhece. Tá certo? E aí, ele acha que ele sabe tudo do copinho. Tá certo? Por quê? Porque ele acha que o que existe é o que ele conhece. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu fiz minha primeira aplicação comercial que eu vendi, era uma aplicação em Pascal. Tá certo? E eu achava o máximo. Era um linguição gigante assim. Aí eu aprendi a fazer uma rotina. Tá certo? Separar um pedacinho repetitivo e colocar numa rotina. O meu código era um linguição gigante e tinha 2 rotinas. E eu, caracoles, cara, eu sou muito bom em Pascal, meu. Eu manjo pra caramba. Né? É isso, ó. É o que eu achava que eu sabia. Quer dizer, eu achava que eu sabia tudo. Né? Só que aí você começa a crescer. E aí você descobre que a verdade, que o que existe é essa mesa inteira aqui, ó. Isso porque você não sabe das outras 3 mesas que você não viu ainda. Tá certo? Mas você descobre que o que existe é a mesa inteira. E você aprendeu um monte. Você aprendeu pra caramba. Você aprendeu tanto, tá certo? Que o seu conhecimento agora é isso aqui. Esse seu conhecimento, você aprendeu pra caramba, meu. Segura aqui um minutinho. É muito mais que o copinho. Certo? Só que agora você olha e fala, caracoles, meu, de tudo que tem para saber, eu só sei isso. E você se acha um incompetente. Tá certo? Isso é o efeito Dennis Kruger. Quanto mais você sabe, menos você acha que sabe. Certo? Então, o pessoal mais especialista aí vai entender. Agora, quem está começando, eu adoro o cara que está começando, né? Você fala, eu estava falando com um cara da escola técnica outro dia, um amigo meu da escola técnica, tinha acabado de se formar na escola técnica. E ele falava assim, não, Bruno, porque eu fiz uma aplicação aqui, um software em JavaScript, e resolve todos os problemas, e não sei, não, porque eu estou lá usando uma função do JavaScript, que faz não sei o quê. Beleza. O cara tem uma confiança, meu, impressionante. Não é isso? Certo? Eu acho fantástico isso. E eu acho bacana isso. Né? Só que eu comecei a contar a história toda, até esqueci a pergunta que eu estava falando, da manutenção de código. E aí, meu, o que acontece? O cara entra na empresa, né? Ele entra na empresa. Eu sei JavaScript. Tá certo? E aí, ele pega o software legado. Que porcaria esse negócio aí? É feito em Java. Devia ser feito em JavaScript. Né? E aí o cara detona o código legado. Porque ele só sabe o copinho. Ele não tem noção do porquê. Então a gente tem que ter, galera, respeito.
E vou dizer uma coisa, não quer dizer que o cara que usou Java no legado tá certo agora, hoje. Acontece que a gente tem que ter um pouco de respeito de qual era o problema na época que o código foi feito. O que eu quero dizer com respeito? É você simplesmente considerar que o cara que fez aquilo, que tomou aquela decisão, ele não é um sacana que quer destruir a empresa. Tá certo? Ele tomou aquela decisão de usar aquela tecnologia, de fazer aquele código daquele jeito. Na época que ele fez, era a melhor coisa que ele era capaz de fazer, com o conhecimento que ele tinha na época, com o tempo que ele tinha na época, com as tecnologias que existiam na época. Ele fez o melhor que ele pôde. Assim como você vai fazer o seu melhor agora. E mesmo que tudo que você saiba seja um copinho, você vai usar o melhor que você sabe hoje para resolver o problema de hoje. Tá certo? Então, porque é uma coisa que me incomoda muito. Cara, eu sou chato com pedreiro. Pedreiro, pintor. O cara chega lá em casa e fala assim: ah, mas essa parede está torta. Né? Ah, mas essa pintura não foi bem feita. Eu falo: cara, eu não estou aqui para você me dizer que o cara anterior fez mal feito. Eu estou aqui para você vir e resolver o meu problema e fazer o seu trabalho bem feito. Certo? Ah, mas eu não vou conseguir corrigir essa parede torta. Eu não estou te pedindo para corrigir a parede torta. Tá certo? Eu sei que a parede está torta, eu moro aqui. Tá certo? Mas eu quero que você faça o melhor trabalho que você pode fazer. Dado o fato que a parede está torta e nem você, nem eu vamos derrubar essa parede. Certo? E aí o cara fala assim: não, tudo bem, doutor. Entendi. Beleza. Tá certo? Aí o cara chegou lá em casa outro dia e falou assim: não, doutor, quero que você olhe aqui e veja e me aponte onde estão os problemas aqui da parede que eu pintei. Eu falei para ele assim: meu amigo, é o seguinte, você é o pintor. Olha para a parede que você fez e me diga onde está errado. Porque você sabe melhor do que eu. O que você quer é que eu te diga: ah, está errado aqui, você só corrija esse. E você não corrige o problema que você sabe onde está. Aí o cara: não, tudo bem, eu vou refazer. Certo? Então a gente tem que assumir a responsabilidade, na nossa carreira é isso. É assumir a responsabilidade pelo nosso trabalho. Faz sentido isso ou não? Pegando ainda essa parte aí de manutenção, uma coisa bacana, né, que hoje a mentalidade mudou muito. Não sei se o Bruno vai lembrar dessa época, mas quando eu comecei a programar, tinha um mito, uma coisa boba de falar que um dev não podia mexer no código do outro, é falta de respeito. Como se o código fosse daquela pessoa: ó, cara, não, você vai lá, vai mexer no código do cara, vai alterar, pô, isso é falta de respeito, tá? Não se mexe no código do outro. Eu nunca tive esse tipo de coisa. E aí, na primeira empresa que eu trabalhei profissionalmente como dev, na época não tinha essas coisas de método ágil, ninguém falava disso ainda, a gente está falando aí de 2003, 2004. E a gente tinha um tempo de desenvolvimento, congelava o desenvolvimento, né? Ninguém mais podia submeter código e entrava numa fase de homologação que durava uma semana. E aí eu comecei a achar, começou a ter um fenômeno meio esquisito, que assim, nos primeiros dias de homologação, pouca coisa chegava para eu corrigir. Mas à medida que a homologação ia chegando para o final, ia cada vez vindo mais coisa para eu corrigir. Eu comecei a achar aquilo esquisito, né? E aí eu já estava quase chegando para o meu coordenador na época, perguntando a ele o que estava acontecendo, quando eu vi um dos rapazes que era do time de homologação entrar na sala e falou com ele, eles estavam relativamente próximos a mim, ele falou assim: passa para o Paulo, que o Paulo resolve isso aí muito rápido. E aí eu comecei a perceber, e começou um papo assim na empresa, que eles identificaram uma coisa que nem eu tinha me dado conta ainda, nem eu tinha identificado, que eu tinha uma facilidade muito grande para debugar código e achar onde estava o erro com rapidez e aplicar uma solução que fosse simples,
que resolvesse aquilo ali e que não precisasse mexer num código inteiro e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me fez ter destaque no início da carreira. Eu era trainee ainda e eu fiquei conhecido na empresa como o cara que corrigia bug muito rápido. Então, a manutenção, muitos devs hoje olham, né, aquilo que o Bruno falou, eu quero trabalhar com tecnologia nova, eu quero trabalhar com cloud, eu quero fazer as coisas mais legais do mundo. Cara, às vezes você tem uma baita oportunidade ali, você tem uma habilidade e você não usa dessa habilidade, você não tira proveito disso. Então, foi muito bacana que essas pessoas que trabalhavam comigo perceberam uma habilidade que nem eu tinha me dado conta ainda. Então, manutenção de código, que muitos devs hoje não gostam de fazer porque querem fazer coisas mais legais, que eles consideram mais legais, pode ser uma grande oportunidade de você ter destaque na sua carreira. Fechado? Eu quero aproveitar um ponto aqui, que o Paulo falou, essa história de ter uma habilidade que ele não sabia que era importante, né? Todos nós somos assim, tá certo? E vou te dizer, quando você é muito bom em alguma coisa, você nem sabe dizer por que você é muito bom. Você sabe por que você não sabe dizer? Por uma outra coisa que a gente chama, né, da maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Uma vez que você sabe alguma coisa, você não sabe mais como é não saber aquela coisa. Tá certo? Então, se você não é um professor, se você, né, é muito normal de você, né, vai ensinar alguma coisa para alguém e você fala, pô, meu, isso aqui é fácil, cara, é só fazer aí, né? E você não sabe o que é não saber, tá certo? Então, por isso que inclusive tem uma técnica de aprendizado chamada a técnica Feynman, que é um físico prêmio Nobel, tá certo? Que era muito interessado no aprendizado, ele inventou uma técnica para você ensinar, para você aprender e ensinar os outros, é muito legal. Mas eu não queria falar disso não, eu queria falar dessa história das habilidades, né? Então, quando a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe o que é não saber, né? Por quê? Lembra que eu falei, para quem estava aqui na palestra que eu falei do cérebro, né, que o cérebro cria os neurônios e tudo mais? Então, quando você cria uma habilidade, essa habilidade está codificada no seu cérebro. Você realmente não sabe como você faz as coisas, né? Então você pega um cara, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, né? Karina Varela? É um cara que a gente gosta muito, tá certo? Que é o Otávio Santana, não é isso, Karina? A Karina ontem passou o dia inteiro, não, vou tirar uma foto que eu quero mandar pro Otávio. Não, vou tirar uma foto que eu quero mandar pro Otávio. Tudo era foto que ela ia tirar e mandar pro Otávio. Pô, fala que você quer tirar uma foto com a gente, né? Não, é para mandar pro Otávio. É desculpa dela de ontem. Mas tudo bem. Mas a Karina, desculpa, a Karina não, o Otávio. A Karina também, mas o Otávio é um cara fantástico em Java. Fantástico, tá certo? E o Otávio pensa muito rápido, meu. E quando você pergunta alguma coisa pro Otávio, ele fala assim, pá, né? Você vai mostrar alguma coisa pro cara, o cara, ele olha e sabe. E aí você pergunta para ele assim, Otávio, cara, como que você sabe esse negócio? Não sei, eu só sei. Você vai ouvir isso muito de caras especialistas. Eu não sei como eu sei isso, eu só sei que eu sei. Por quê? Porque ele realmente não sabe como ele sabe. É toda uma experiência que está codificada no cérebro, quando ele bate o olho, ele sabe a resposta, né? Aconteceu uma situação engraçada esses dias, aqui em Brasília. Eu estava lá em São Paulo, e eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim, Bruno, você não vai lembrar de mim, mas eu estudei com você, tá certo? No Colégio Rosário, no primeiro grau, 8ª série, né? Caraca, não vou lembrar de você mesmo, né? Tá certo? Até porque eu sofri um acidente de ônibus na 8ª série, tá certo? Um acidente de carro no 2º grau, e esses 2 acidentes na minha vida, eu não lembro nada da minha infância, né? Então, eu realmente não lembro. Ela falou assim, então, mas eu fiquei sabendo que você é o Java Man, que você é o cara de Java, e a gente está com um problema de Java aqui. Faz 3 meses que nós estamos com um problema de Java, a gente não consegue resolver, já contratamos gente, não consegue resolver. E eu queria te contratar para você vir aqui até Brasília, tá certo? E você me ajudar a resolver esse problema, né? Aí eu falei assim, qual que é o problema? Aí ela me explicou. Aí eu falei assim, faz o seguinte, faz isso, né? Roda esse código desse jeito e me diz o resultado. Aí ela falou assim,
Não, rodei o código do jeito que você falou e funcionou. Aí eu falei assim, então o problema é esse. Você muda esse negócio e resolve. E ela assim, como assim? Como assim? Faz 3 meses, contratei consultor, contratei meu time, coloquei um monte de gente, ninguém resolveu. Como assim? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu sei. Tá certo? Né? Então, isso é o nosso cérebro como funciona. Tá certo? Então, o que eu vou dar uma dica para vocês? Que é aquela história do que o Paulo falou. Eu não sei, né? É uma habilidade que nem eu sei que eu tenho. Fala com seus amigos. Pega 5 amigos seus. 5 pessoas que conhecem você bem. Tá certo? Né? Pode ser amigos, pode ser algum parente que você tenha bem próximo, o seu chefe. 5 pessoas que conhecem você muito bem. E fala com ela assim, Paulo, me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta bem estranha agora, tá, Paulo? Tá certo? Isso você vai fazer pro seu amigo. É bem estranha. Mas assim, eu quero esquece a pergunta, só para você entender o que eu preciso. Né? Eu vou fazer uma coisa que eu não devia estar fazendo a pergunta para você, mas você é meu amigo, eu vou fazer porque você é meu amigo. Que é o seguinte, o que eu tenho de especial? O que eu faço que você acha fantástico? O que eu faço que você acha, caracoles, o Bruno faz uma coisa que ninguém mais faz? Pergunta para os seus amigos isso. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem o que você faz que é de especial. Elas sabem por que elas são sua amiga. Elas sabem o que você faz por elas, que você não faz a menor ideia. E isso é algo que pode ser muito, muito importante para a sua carreira. Saber o que você faz que é especial é importante. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta para você, meu amigo. O que o peixe faz que é especial? Nada. Você nada também? Você não sabe nadar? Não? Tá certo? Oi? Respira embaixo d'água. Mas nada também, né? Se você não nada também, né? Vale, né? O peixe respira embaixo d'água, o peixe nada. Mas você imagina você falando pro peixe, caracoles, peixe, que coisa fantástica, Você respira embaixo d'água, ele vai te falar o quê? O que ele vai te falar? Eu vou falar, normal. É normal, Eu faço isso normalmente, é de boa. Então, você é o peixe. Você faz algo especial. Você faz algo único. Que todas as pessoas ao seu redor falam, caracoles, Paulo faz uma coisa muito especial. Mas você não sabe que é especial. Por quê? Porque para você é só o que você faz. Certo? Então, é importante para você identificar isso. Beleza? Tá certo? Então, eu vou deixar aqui com o Paulo terminar isso aqui, né, Paulo? Falta 5 minutos. 5? Não, a gente então acho que um pouquinho mais, não? Caiu a cadeira aí, Bruno. Vamos lá. Temos mais perguntas aí, pessoal? O pessoal que chegou agora, foi chegando depois. Tem alguém com dúvida aí? Dúvida sobre carreira? Não? Todo mundo tranquilão? Opa, lá atrás. Tá ruim esse microfone? Não, tá bom, né? Se puder levar lá atrás também, obrigado. Valeu. Eu achei que o próprio voluntário fosse fazer a pergunta, mas não. É porque o voluntário está tranquilão. Espera aí que já vamos chegar aí, Vamos chegar primeiro aí, porque lá está sem microfone. Aqui também parece... Não, aqui tá bom. Opa. Rapaz, tem um pessoal sentindo frio, hein? Ô, Paulo, boa tarde, galera. Beleza? Beleza. Ô, Paulo, cara, eu vi... Mais aqui? Mais aqui? Eu tenho que falar pertinho. Beleza. Então, a dúvida que eu tive, eu achei bem maneiro quando você falou sobre o cara da infra migrar para dev, certo? Então, assim, como é que você faz meio que para blindar esse cara que está fazendo a migração ou que não sabe no momento das entregas? Porque, assim, o que eu vejo? Tem muitos gerentes que não são da área e falam assim, cara, é uma alteração simples, você entrega rapidão. Só que o cara não sabe nada. E ele fica ansioso porque ele tem que entregar, mas ele não sabe. Como você faz isso no seu time
para meio que blindar e dar uma segurada nesse momento, assim. Tá bom. Já volto aqui, eu vou voltar lá só por causa da filmagem aqui, da câmera, ficar melhor lá, já volto aqui para te responder essa aí primeiro. Cara, esse tipo de coisa realmente acontece. No caso desse dev, esse profissional da infra, por exemplo, que virou dev, como esse movimento ele é... Vai lá, vai lá. Tá bom. Eu tô falando no microfone o quê? Ah, o Bruno, sim, tá entregando as camisetas aqui, ó. Quem quiser, chega mais. Ah, para quem fez pergunta, então. As regras, é isso aí, a regra do jogo é essa. Para quem fez pergunta, e aí, aproveitar e já levar uma lá, Bruno. Tem um tamanho bom aí, masculino, para a gente levar logo lá atrás. É lá, ó, nosso amigo lá atrás. O que acontece? Quando a gente fez essa movimentação lateral, esse cara ele já estava num papel de infra, que era um papel já beirando assim o expert lá, né? Já estava no nível mais alto. Então, quando ele migrou, ele realmente, essa migração ela é lateral, ela não é diagonal, né? Ele não começa lá embaixo na trilha de dev. Então, ele já começou numa posição intermediária na trilha de dev. Cara, é um combinado que você faz. Eu sei que o cara, num primeiro momento, não vai entregar como um dev no nível dele. Por exemplo, esse cara estava num dev nível 4. Eu sei que ele não vai ter uma entrega, né, em termos de volume e até mesmo de qualidade num dev nível 4. Mas a gente espera, por ser um profissional já com tempo de carreira, que ele vai ter uma curva de aprendizado que vai ser bastante interessante. Então, esse cara, depois de uns 6 meses, cara, ele já estava equivalente aos devs do mesmo nível que ele, assim, porque ele já desenvolvia, né, com infra as code, então já conhecia desenvolvimento e tudo mais, então ele pegou bem rápido. Mas é preciso dar uma blindada assim. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, a gente trabalha com Scrum lá no time, então nas 2 primeiras sprints, são de 2 semanas cada uma, então no primeiro mês não conta o capacity desse cara. É como durante um mês, é como se eu contasse que ele não fosse entregar nada. O que ele entregar é lucro. Então, esse é um primeiro passo que eu faço. E outro, como eu estou à frente do time e eu sou responsável por engenharia do time e por delivery, eu também dou uma segurada nisso aí, no próprio arquiteto, né? Eu combino com todo mundo ali, olha, esse cara aqui, você vai passando, vai auxiliando ele aqui em tarefas. E, assim, eu não sou distribuidor de tarefa no time, né? Não sou um dealer ali. Então, as tarefas estão lá e cada um que se sente confortável pega a tarefa que se sente confortável. Então, o cara, quando está fazendo também essa transição lateral, ele vai pegar aquelas tarefas que ele se sente mais confortável e ele vai subindo esse desafio dele, como o Bruno falou na palestra anterior, ele vai subindo esse nível de desafio dele também de maneira gradual, né? Para que ele não entre naquela zona do desespero. Cara, eu estou numa zona aqui onde eu erro mais do que acerto. E é natural, ele vai subindo como se fosse uma escadinha mesmo, degrau a degrau, e tem todo o acompanhamento que eu faço, o arquiteto faz, os outros devs que são mais experientes do time também acompanham. Isso é um combinado do time. Então, assim, cara, a gente tem o fulaninho que está fazendo uma mudança, e o time todo abraça, o time todo ajuda. E a gente tem uma mudança de palestrante agora. Uma salva de palmas para o Paulo!